Olá a todos, espero que estejam bem. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, a doutora Brain, neurocientista e fisioterapeuta, proprietária do Centro de Neuromodulação Não Invasiva do Instituto NeuroAlfa, aqui em Alphaville, e o assunto hoje é neuromodulação não invasiva no AVC. Vamos falar sobre isso? Vamos falar de definições, né? Acidente vascular cerebral é o vulgo derrame, né? É um acidente vascular que, na verdade, não é só no cérebro, isso pode acontecer também no cerebelo, em outras regiões neurais. Então, eu vou mostrar algum acidente de cunho vascular ou de caráter isquêmico, falta de oxigênio, ou de caráter hemorrágico, né? Algum rompimento de vaso que cause um extravasamento de sangue, ou na região do próprio cérebro, ou em cerebelo e tronco encefálico, que ficam aqui, cerebelo e o tronco encefálico, tudo isso é denominado encéfalo. Por isso que o termo AVE também é bem adequado, aliás, é mais adequado do que AVC. O AVC é considerado uma doença cerebrovascular e é a principal causa de óbito no Brasil e uma das principais causas de óbito no mundo. Ela está juntamente ao infarto agudo do miocárdio, né? Eles competem entre a primeira causa e a segunda causa de morte no mundo e no Brasil. Apesar de nós termos esse índice exorbitante de número de óbitos, as pessoas, quando não vão a óbito, elas permanecem muitas vezes com muitas incapacidades. Então, a condição clínica que mais gera incapacidade no mundo ao longo do tempo é o AVC. Os sinais e sintomas do AVC, eles são muito variáveis, porque depende do local da lesão, do acidente vascular, né? O local, a extensão dessa lesão, a duração dessa lesão, o processo de reabilitação que o paciente teve ao longo do tempo, os fatores genéticos, os fatores de risco, tudo isso influencia em como o cérebro vai se manifestar após um AVC. Vale dizer que o AVC também é causa, né, secundariamente falando, de epilepsias tardias, depressão, de outras comorbidades que são posteriores à ocorrência de AVC. As alterações cerebrovasculares podem ser causas de demências. O tratamento, o acompanhamento da pessoa que sofreu AVC, ele é multifatorial, né? Ele está imbuído aí dentro de vários profissionais. Então, o médico neurologista responsável, clínico geral, a equipe de reabilitação, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, né? E dentre esse processo de reabilitação que estão as técnicas, as intervenções relacionadas, no caso da fisioterapia, à melhora neuromotora e à melhora funcional do paciente. Então, em relação ao tratamento e reabilitação, nós temos diversas intervenções dentro da fisioterapia neurofuncional especializada para o tratamento de pessoas com AVC. E cá estou eu para falar de outra ferramenta, uma ferramenta tecnológica, de tecnologia avançada, é o que nós temos de mais avançado no momento em relação à neuroreabilitação para AVC, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua ou a estimulação magnética transcraniana, que fazem parte do que a gente chama de neuromodulação não invasiva. Eu vou falar para vocês da estimulação transcraniana por corrente contínua, que é um tipo de neuromodulação elétrica que nós fazemos aqui no Instituto NeuroAlfa. O que é a neuromodulação não invasiva? A neuromodulação não invasiva é um estímulo por fora da calota craniana, no escalpo, na região aqui do couro cabeludo, por meio de eletrodos, onde são geradas correntes elétricas de baixa voltagem, e essas correntes perpassam as células nervosas, nós chamamos de corrente transcraniana, né, que vai passar por dentro do cérebro, né, e suas conexões. Esse aumento de impulsos nervosos, esse aumento de excitabilidade elétrica aqui, promove alterações cerebrais. Quando nós falamos em tratamento da pessoa com AVC, nós pensamos em melhorar as capacidades do cérebro. Como é que a gente pode melhorar a capacidade do cérebro que foi lesado? Melhorar as conectividades entre as células, melhorar a função entre essas conexões. Tudo isso pode ser feito não só por intervenções relacionadas a exercícios físicos, a técnicas de fisioterapia neurofuncional, mas também de uma forma tecnológica. Nós conseguimos, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais intensa, optimizar as conexões elétricas, optimizar as funções cerebrais por meio de neuromodulação não invasiva, que é uma forma de nós modularmos a atividade cerebral, estimularmos
essa restauração, literalmente mesmo cerebral, por meio de uma atividade elétrica transcraniana de baixa voltagem. Essa estimulação elétrica, ela é gerada, né, ela é aplicada por meio de protocolos, esses protocolos são internacionais, então nós temos protocolos exclusivos aqui no Instituto NeuroAlpha, onde nos baseamos em protocolos internacionais, com ampla evidência científica, de forma que consigamos colocar um protocolo estritamente personalizado e singularizado para cada paciente, porque depende das condições neuromotoras de cada paciente, da região onde houve o AVC, se é preciso modular essa atividade de uma forma para aumentar a ação, a gente chama de aumento da excitabilidade, ou o contrário, ou se for uma região exacerbada já em relação a isso, a gente precisa diminuir essa atividade, onde a gente chama de depressão da excitabilidade. Então, na verdade, ocorre um equilíbrio excitatório e inibitório. Ocorre um equilíbrio neurológico dentro do cérebro, e isso é promovido de uma forma com maestria pela neuromodulação não invasiva. Esses protocolos, eles ocorrem em dias corridos, né? Então são dias corridos, a gente tem pausas aos finais de semana, determinado número de sessão, isso depende muito de cada paciente, então fatores cruciais que são importantíssimos na recuperação do paciente: a dose da corrente utilizada, a forma de estimulação, se é excitatória ou inibitória, os alvos a serem eleitos para serem estimulados, a duração desse protocolo em dias, a duração em minutos da neuromodulação, tudo isso faz diferença na adequada aplicação da neuromodulação não invasiva no processo de reabilitação. E quais os benefícios? Vamos falar dos benefícios. O que os estudos mostram, internacionais e nacionais, a respeito da melhora dos pacientes pós-AVC? O que temos na literatura? Melhora da função motora, melhora da função dos membros superiores, os braços, uma readequação, um reaprendizado do movimento voluntário. Então, a gente tem uma melhora da estimulação do aprendizado motor pelo cérebro, para readquirir esses movimentos que já ocorriam, né, anteriormente ao AVC. Melhora da mobilidade do paciente, melhora do equilíbrio da marcha, da velocidade da marcha, principalmente, melhora da força muscular, da funcionalidade como um todo, da qualidade de vida, de uma forma geral, né? Porque de tantos benefícios, eles geram uma melhora da qualidade de vida, inevitavelmente e felizmente, melhora dos ajustes posturais, melhora do controle de postura, melhora do controle de tronco, que também está associado ao controle de postura, e além desses benefícios de cunho motor, né, em relação aos movimentos e função, a gente também tem benefícios de cunho cognitivos, em relação aos processamentos mentais. Essa melhora das funções cognitivas, elas estão dentro de funções de atenção, memória, concentração, alerta. Então, a gente também tem uma melhora dessas funções cognitivas com tratamento com neuromodulação não invasiva pós-AVC. Então, podemos falar que a neuromodulação não invasiva promove uma restauração da função motora em indivíduos pós-AVC. Tem uma ressalva para fazer. Não é só a neuromodulação per si ali, só ela, que promove tantas mudanças. Essas mudanças, elas são optimizadas por uma estimulação funcional que é feita ao mesmo tempo da neuromodulação, que no caso aqui é a fisioterapia neurofuncional especializada para pessoas com AVC. Então, os estudos mostram que a gente precisa ter esse boom elétrico em relação à neuromodulação, mais um boom funcional que é proveniente das intervenções de fisioterapia neurológica. Juntando os dois, que são feitos ao mesmo tempo, a gente pode estimular ao máximo essas conexões neurais, ao máximo essas redes de circuitaria neural que vão promover, em última instância, melhora da funcionalidade motora e cognitiva no paciente. Vou explicar um pouquinho em relação à fisiologia, por que esses benefícios ocorrem? O que acontece, né? Existe um equilíbrio cerebral em relação às conexões das células. A neuromodulação, ela promove o aumento das proteínas dos neurônios, aumento da liberação de neurotransmissores, aumenta a conectividade entre as células. Então, aumentando as redes neurais, a gente tem mais matéria-prima para trabalhar para poder optimizar essas funções motoras, para poder optimizar a restauração do córtex do cérebro. Então, nós temos um equilíbrio interhemisférico, porque a gente trabalha no hemisfério que foi lesado, mas a gente também trabalha com neuromodulação no hemisfério que não foi lesado. Então, existe um balanço, um equilíbrio entre essas estimulações
gerando uma modulação cortical de uma forma geral. O que os estudos falam é que existe um aumento da excitabilidade córtico-espinhal neural. Essas alterações, elas são de cunho neuroplástico. Então, a neuromodulação não invasiva promove neuroplasticidade, tanto em caráter estrutural, nas estruturas mesmo neurais, como em caráter funcional. Então, tem um termo muito usado que é conectividade funcional. Essa conectividade funcional, ela é estimulada e aumentada com a neuromodulação não invasiva. Vou finalizar esse vídeo com alguns mitos ou verdades, umas perguntinhas e respostas rápidas. Eu tenho certeza que você deve estar com dúvida, eu vou auxiliar a sanar essas dúvidas, tá? Vamos lá. A neuromodulação não invasiva funciona em diversas fases do AVC ou tem uma fase que funciona mais e a outra não funciona? A neuromodulação, ela é efetiva para todas as fases do AVC. Então, nós temos benefícios reportados na literatura, mesmo em fase aguda, logo após o AVC, né, algumas horas depois, como subaguda, alguns dias depois, e como fase crônica, meses depois, tá? Ou até anos depois. Outra pergunta, eu tive AVC já faz mais de 6 meses. É verdade que eu não vou melhorar mais? Acabou? Chegou numa estabilização? Não é verdade, tá? Não é verdade. Nós temos potencialidades para melhora pós-AVC por muitos e muitos anos após o ocorrido, tá? Nós temos capacidade de gerar novas células neurais, sabe-se hoje em dia, e capacidade de melhorar a conexão entre as regiões neurais. E isso acontece com adequado estímulo, não acontece do nada, né? Acontece com adequado estímulo, uma fisioterapia neurológica bem feita, a neuromodulação não invasiva bem assertiva, de forma a optimizar essas funções. Então, o corpo humano, ele oferece possibilidades de retorno neural, mesmo após anos após o AVC. A neuromodulação não invasiva é segura, é indolor, não dói, ela é considerada de alta segurança em relação aos protocolos internacionais. Os benefícios da neuromodulação não invasiva após AVC são a longo prazo. Então, nós não temos somente efeitos imediatos ou após o protocolo. O efeito da corrente, ele perdura por muitos e muitos meses. Então, os ganhos que nós conseguimos só tendem a serem mais consolidados ao longo do tempo, depois, com uma adequada fisioterapia neurológica especializada. Todo paciente vai melhorar igual? Não. Não, porque nós temos uma questão chamada variabilidade interindividual. Cada um responde de um jeito ao determinado tratamento. Por quê? Porque tem N fatores que são diferentes a cada indivíduo. O local do AVC, o tempo de duração pós-AVC, quanto tempo faz que teve AVC, a extensão da lesão, os fatores genéticos associados, familiares, fatores de risco que podem predispor ao novo AVC. Então, exemplo, tabagismo, bebida alcoólica, sedentarismo, obesidade, são os principais fatores de risco, hipertensão arterial, os principais fatores de risco para causar AVC, né? Então, todos esses fatores de risco são interdependentes entre si. Histórico de atividade física prévia. Quem já tinha atividade física prévia, já tinha um condicionamento físico já satisfatório, tem muito mais possibilidade de ganho neuromotor pós-AVC do que quem não fazia exercícios físicos. Então, você que não teve AVC e está vendo esse vídeo, vai fazer exercício físico para evitar AVC, tá? O uso de algumas medicações faz diferença em relação à melhora. O perfil de reabilitação aplicado, né, recebido após o AVC, como foi feita essa fisioterapia, quais as técnicas usadas, como você foi tratado ao longo dos meses pós-AVC, toda essa forma de estímulo neural, o perfil e a qualidade do estímulo neural também fazem diferença na recuperação do paciente. Então, o que nós temos hoje, né, de mais avançado em relação à neuroreabilitação é a neuromodulação não invasiva, juntamente à fisioterapia neurológica especializada, ao mesmo tempo, é uma combinação sólida e efetiva na restauração da capacidade funcional, das condições neuromotoras e cognitivas do paciente após um AVC. Obrigada pela atenção, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas, explicado um pouco mais sobre os efeitos da neuromodulação não invasiva no AVC. Eu vou deixar o meu contato aqui, vou deixar o meu telefone aqui de contato. Eu aguardo você, o seu familiar, o seu amigo, para tratamento aqui no Instituto NeuroAlpha. A avaliação é feita comigo, o tratamento é feito comigo, e até o próximo vídeo. Até mais.